A nossa primeira aula de hoje vai ser uma aula muito profunda, despertando a visão, tá? Hoje você vai aprender a como desenvolver percepção e parar de viver no automático. Então, por isso, a nossa aula de hoje será muito forte e profunda. Não sei quem trouxe, tá? Papel, caneta. A gente vai fazer um exercício. Então, assim, coloca aí um oi para me saber que você já tá por aqui, tá? E vamos lá. Antes de nós aprender a enxergar o mundo, antes de nós aprender a enxergar o mundo, nós precisamos entender a história que nos ensinou a olhar, né? Que ensinou nossos olhos a enxergar dessa maneira, tá? Nós vamos entender a nossa história. Então, hoje eu não quero simplesmente ensinar vocês só a desenvolver percepção. Nessa aula de hoje, eu quero fazer uma coisa muito mais profunda. Eu quero ajudar a vocês a entender, tá? A entender o porquê algumas coisas vocês percebem de imediatamente e outras vocês simplesmente não conseguem enxergar. Quem já teve alguma experiência de o óbvio, né? O óbvio estava assim adiante dos seus olhos e você não conseguiu enxergar aquilo que estava claro diante dos teus olhos. Quem já teve essa experiência? E depois de uma determinada situação, você falasse assim, meu Deus, aquilo ali estava diante dos meus olhos e eu não consegui enxergar. Quem já teve essa experiência? Digita aí no chat para mim. Boa noite, Zélia. Seja bem-vinda, querida. Hoje nós estamos numa aula profunda, tá? Despertando a visão. Porque percepção, ela não começa no outro, tá? Eu quero trazer e deixar claro para vocês que a percepção, ela não começa no outro. A percepção, ela começa em nós, tá? A percepção, ela começa em nós. Então, talvez você tenha passado anos chamando de intuição aquilo que era apenas medo, tá? Muitas pessoas chamam de amor aquilo que era necessidade. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão para a gente saber discernir. Só tem discernimento uma pessoa que é bem calibrada na sua percepção. Outra coisa muito importante, tem muitas de vocês que chamam de paciência aquilo que muitas vezes era um medo de perder. Muitas de vocês chamam de bondade aquilo que muitas vezes eram dificuldade de colocar limites. Escreve aí para mim qual a primeira frase que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra percepção, tá? O que vem na sua cabeça? A primeira frase que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra percepção.
Escreve aí no chat para mim saber. Qual é a primeira frase? Você aqui no Instagram, você aqui no canal do YouTube. Talvez você esteja se perguntando, né? O que é essa tal de percepção? O que é essa tal de percepção? Percepção é a capacidade de captar, interpretar e dar significado ao que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Tá? O significado da palavra percepção é isso. É uma capacidade de captar, interpretar, dar significado, tanto no que acontece do lado de fora, tanto no que acontece também do lado de dentro, tá? Então eu quero simplificar para você, trazer uma palavra bem simples. Percepção é enxergar aquilo que está acontecendo antes que aquilo precisa gritar para você. Aqui no YouTube, a Paula de Souza está dizendo: o espelho do nosso interior. Percepção é o espelho do nosso interior. É isso aí, Paula. Nelci está dizendo: é entender algo que alguém esteja falando ou fazendo. Uau, vocês estão atenadas. A galera do YouTube tá atenada. É isso aí. É isso aí. Então, percepção é isso mesmo, tá? É exatamente isso. E um exemplo, né, que eu posso também trazer para vocês, é que uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa, ela começa a se afastar, né? Quais de vocês aqui já tiveram essa experiência de ter alguém e de repente essa pessoa começa de uma hora para outra a se afastar, tá? Uma mulher, quando ela não tem percepção, a primeira coisa que ela pensa, tá? Tô dando um exemplo de uma mulher quando ela não tem percepção, quando ela percebe que alguém começou a se afastar, olha o primeiro pensamento que ela pensa. Essa pessoa deve estar ocupada, tá? Ela tem o primeiro pensamento, quando a sua percepção ela não está calibrada, né, bem organizada dentro de você, você já logo pensa assim, essa pessoa deve estar ocupada, né? Uma mulher desesperada, ela vai além. Uma mulher desesperada, ela vai além. Quando ela percebe que alguém se afasta, ela pensa assim, o que eu fiz? Ela logo já começa a atribuir que aquele afastamento daquela outra pessoa é algo que ela fez. E esses pensamentos, eles são muito perturbadores. Muito perturbadores. Então, assim, agora, uma mulher de visão, como que uma mulher de visão pensaria, né? O comportamento dessa pessoa mudou. O comportamento dessa pessoa mudou. O que está acontecendo aqui, né? Uma mulher que ela tem visão, que ela tem percepção, quando ela percebe que um comportamento muda, ela não atribui aquele afastamento como algo pessoal, como algo dela, né? Como se ela tivesse feito algo. Quando ela percebe essa mudança de comportamento em uma outra pessoa, ela logo pergunta, o que está acontecendo aqui? Então, assim, ela não tira logo de cara aquela conclusão. Ela vai analisar, tá? E quando eu falo em analisar, eu estou falando em observar, tá? Com o tempo, quando você estiver bem treinada na sua percepção, né? Você vai chegar em alguns ambientes, você consegue fazer a leitura.
sabe, daquele ambiente, da forma que as pessoas se comportam, daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas fazem, tá? Isso aí é quando você está bem calibrada aí na sua percepção. Então, essa mulher que está antenada, né, desperta, ela observa. Então, assim, a percepção, ela não é desconfiança. Tem muita gente, tá? E isso é muito importante, a gente ter isso bem claro e consciente. A percepção, ela não é uma desconfiança. Ah, você desconfia de todo mundo. Não, não é assim. A percepção, e isso é um ponto muito importante para mim trazer para vocês hoje, por exemplo, nessa aula de hoje, eu não quero que vocês, né, transformar vocês em mulheres desconfiadas. Quero transformar vocês em mulheres atentas, tá? Estar atenta é estar, né, esperta. Estar atenta é você estar observando. Mas há uma diferença em você observar e você desconfiar. Eu já vivi esses dois extremos, tá? O extremo de desconfiar de todo mundo, tá? E também aquele extremo da ingenuidade total, tá? 100% ingênua. Já vivi esses dois extremos. Então, é muito importante a gente separar e organizar tudo isso dentro de nós, tá? Por exemplo, uma desconfiança. Eu quero dar um exemplo de uma mulher que não tem aquela percepção calibrada, mas sim uma mulher, entendeu? Que desconfia de tudo. Ela pensa assim, ó, todo mundo quer me prejudicar. Qualquer coisa que acontece, ela sempre traz para o lado pessoal. Isso é desconfiança. Quando você acredita que todo mundo quer te prejudicar, isso aí não é uma percepção, isso é desconfiança. Isso é só para você, é um exemplo claro para você saber fazer a medida. Uma mulher de percepção, né, que já entendeu, já está pegando a sacada, eu vou observar antes de concluir. Uma mulher que tem uma percepção ativada, bem calibrada dentro dela, ela não julga, ela não tira conclusões precipitadas. Essa mulher, ela vai observar antes de fazer qualquer conclusão. Então, uma mulher desconfiada, ela acredita que todo mundo quer prejudicar. Uma mulher de percepção vai observar antes de concluir. Ingenuidade. Olha a tal da ingenuidade. A ingênua, olha que eu estou falando de 3 tipos de mulheres, tá? Observa. A mulher desconfiada, a mulher de percepção e a mulher ingênua. A ingênua, ela acredita que tudo que os outros falam, ela acredita em tudo que os outros falam. Essa é a ingênua. E essa daqui é a perigosa de todas. Então, qual mulher você é hoje? Né? Você se considera uma mulher desconfiada, uma mulher perceptiva ou uma mulher ingênua? Eu já fui uma mulher ingênua. E vocês não têm noção do quanto de prejuízo eu já tive nessa vida por ser essa mulher ingênua, tá? A mulher ingênua, ela acaba se tornando uma mulher tola, sabe? Aquela mulher que é levada por tudo, né? E por todos. Então, a percepção, né? A percepção eu escuto, eu ouço o que você fala. Se você pegar essa sacada aqui, você vai virar todo o jogo na sua vida.
A percepção é: eu escuto o que você fala, mas eu observo o que você faz. Não tem aquela pessoa que fala para você algo, ela afirma algo para você com a boca, mas as atitudes daquela pessoa é totalmente diferente do que ela fala. A Nelci está dizendo, né? Já fui ingênua também. Hoje não sou mais. Graças a Deus, eu observo primeiro. É isso aí, Nelci. Parabéns para você. Gente, tem mais alguém que era do clube das ingênuas? Ó, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Eu já tive nesse lugar, Nelci, igualzinho você. Ingênua toda. Então, vocês já observaram aquela pessoa que está falando algo, mas ela faz diferente? Gente, é igual uma pessoa que fala assim: nossa, como eu respeito o que você faz, né? Como eu gosto de você, e essa pessoa depois ela está fazendo coisas ao contrário daquilo que ela está fazendo. Ela fala algo e faz totalmente diferente. Então, você está bem calibrado na sua percepção, você vai evitar de cair no ponto do vigário, tá? Porque quando você não trabalha a sua percepção, você toma prejuízos. Eu vejo muitos casamentos sendo destruídos por falta de percepção. Eu vejo mulheres inteligentes, honestas, entrando em enrosco da vida porque falta percepção. Tá? A percepção, trazendo para o contexto bíblico, né, para quem gosta para quem tem essa espiritualidade ativada, é discernimento. A percepção é você ter discernimento, é você discernir, tá? É você discernir. Então, assim, grava bem. Percepção, eu escuto o que você fala, mas eu vou observar o que você faz. Isso é você estar atenta na vida. Isso é você estar desperta na vida, tá? Não olhar para o que as pessoas dizem. Mais do que olhar para o que elas dizem, é você observar o comportamento delas. Tá ok? Mas de onde vem a nossa percepção? De onde vem? De onde vocês acham que vem a nossa percepção? De onde? De onde vocês acham que vem, tá? Deixa eu ver se eu fixei aqui esse tema. Não sei se eu fixei. Agora eu fixei. De onde vocês acham que vem, tá? Agora nós chegamos numa parte muito importante. A nossa percepção é atravessada pela nossa história. A nossa percepção, ela é atravessada pela nossa história, tá? Então, deixa eu falar para você. Você não olha para o mundo, imagina o mundo, tá? Imagina o mundo. Vamos supor que eu vou usar aqui essa tampinha aqui, tá? Da minha cubuquinha. Vamos supor que aqui é o mundo, tá? Nós não olha para o mundo somente com os olhos que nós temos hoje. Muitas das vezes nós olhamos através das experiências que nós vivemos, tá? O nosso olhar, muitas das vezes, são através das experiências passadas. Eu tenho uma história, você também tem uma história. E muitas das vezes nós estamos olhando para o mundo através das experiências que todos nós vivemos. Um exemplo, tá? Uma criança que cresceu precisando observar, né? Perceber o humor dos adultos para que ela se sentisse segura.
tá? Para que ela se sentisse segura, se sentisse segurança. Então, essa criança, ela pode se tornar uma adulta extremamente atenta a mudanças de comportamentos. Olha que interessante. Ela percebe tudo. Perceber, ela percebe. Olha aí aonde que está a diferença. Ela se torna uma adulta até que ela consegue ter uma boa percepção. Porque o ambiente que ela viveu moldou. O ambiente nos molda. Então, ela cresceu neste ambiente, então ela até percebe, porém, ela pode interpretar tudo como ameaça. Uma criança que cresceu em um lar totalmente disfuncional, um pai que grita, uma mãe desequilibrada, quando ela cresce, que ela entra num relacionamento, ou nas relações pessoais ou interpessoais, ela pode interpretar qualquer pessoa que seja um pouco mais alterada como uma pessoa agressiva. Talvez a pessoa altera ali o seu tom de voz, ela acaba interpretando que aquela alteração na voz, a pessoa é agressiva. Então, ela pode interpretar tudo como uma ameaça. Você já passou por isso, ou já conviveu com pessoas assim? Que tudo ela interpreta como ameaça? Outra mulher que aprendeu, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês, de uma outra mulher que aprendeu que precisava. Eu tenho algumas pacientes que têm esse mesmo relato, né? Essa mesma história, essa mesma anamnese. Que aprendeu que precisava agradar para receber amor, tá? Eu preciso agradar para me ser amada. Então, assim, ela pode perceber o desinteresse do outro, imediatamente ela pode pensar: preciso fazer alguma coisa para essa pessoa gostar de mim novamente. Olha para você ver como que realmente as histórias influenciam, tá? Com o seu modelo de vida. Então, a experiência que muitas de vocês viveram ajuda a você, as experiências ensinou o olhar. Então, a forma muitas das vezes que você vê o mundo está totalmente interligada com as experiências passadas, com as suas experiências passadas. A história por trás da mulher. Tem uma história por trás de você. Tem uma história por trás de cada uma de nós. Tá? Tem uma história. Nós vamos voltar um pouquinho na história, tá? Nós vamos voltar um pouquinho na história. Na sua história. E eu quero fazer algumas perguntas para você. O que você aprendeu sobre amor na infância? O que você aprendeu sobre amor na sua infância? Você precisava agradar para ser aceita? Eu vou me comportar, né? Eu vou ficar bem quietinha, bem boazinha para que goste de mim. Você podia dizer não? A maioria de vocês não teve o direito de se expressar, tá? A maioria. Outra pergunta: a sua opinião, ela era respeitada? Você aprendeu a confiar nas pessoas? Você aprendeu que precisava resolver tudo? Você aprendeu que ser uma boa menina era não dar trabalho? Qual dessas perguntas mais ressoa dentro de você? Use o chat, comenta,
tá? Eu quero saber, tá? Porque talvez a mulher que você é hoje, esteja tentando sobreviver com ferramentas que aprendeu ainda quando você era menina. Vou repetir de novo. Talvez a mulher que você é hoje está tentando sobreviver com as ferramentas que aprendeu quando você ainda era menina. O que você acha dessa frase? Está fazendo sentido para você? A forma que você se comporta, a forma que você vê o mundo, a forma que você tem ido para a vida. Tudo isso está influenciando. Então, despertar a visão, eu preciso também ter conhecimento da minha história. Eu preciso conhecer as minhas raízes. E eu queria que você fizesse um exercício. Esse exercício, ele é um exercício, gente, muito simples. Mas ele é um exercício que ele surte muito efeito. A mulher que eu aprendi a ser, tá? Muitas de vocês é o que é porque aprenderam assim, tá? É um exercício de completa frase. Quando eu era criança, eu aprendi que para ser amada, eu precisava. Você pode anotar cada... para quem está no grupo, tá, da nossa mentoria, se você não está no grupo, depois eu vou deixar essa nossa aula salva, você digita que quer entrar no grupo, porque lá eu vou mandar esse exercício para você que não conseguir anotar, tá bom? Eu vou colocar lá tudo direitinho, PDF, todos os materiais, é gratuito, tá? Você não paga nada para estar no grupo, né, na mentoria Mulheres de Visão, tá? Mentoria MV. Aí você fala, eu quero entrar no grupo, que eu vou mandar o link para você e vou mandar o exercício lá para vocês fazer, tá bom? Então, assim, é de complete, é simples. Quando eu era criança, eu aprendi que para ser amada eu precisava de. Aí você vai colocar ali, tá? A sua fala, é a sua história, tá? Eu costumo dizer que cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos uma história. A Neuci está dizendo, verdade, não tínhamos voz ativa, só o adulto tinha razão. Olha aí para você ver, tá? O adulto falava, estava falado. A gente, é aquela famosa frase, né, Neuci? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A maioria de nós não tínhamos o direito de se expressar. Então, e muitos ainda carregam aquele famoso o quê? Cala a boca. Sabe, essa famosa frase, né, que muitas ouviram quando ainda era criança, adolescente, né? Então, assim, precisava ser obediente. Exatamente, Neuci. Precisava ser obediente. É exatamente isso, tá? Então, assim, vocês vão completar a frase. Vai ter outra fase. Tudo isso eu vou mandar em PDF para vocês no grupo, tá? Quando alguém se afastava de mim, eu costumava. Aí você vai completar. Acostumava o quê? Por exemplo, quando alguém se afastava de mim, eu acostumava. Aí você pode completar, por exemplo, eu acostumava achar que era porque eu não era boa o suficiente. Porque eu era difícil, tá? Eu só estou dando um exemplo para você mesmo, você conseguir fazer o seu exercício. Isso vai ajudar muito. Hoje, quando tenho medo de perder alguém, aí você vai completar a frase, né? Por que você tem medo de perder alguém? Né? Hoje, quando você tem medo de perder, nós seres humanos, gente, nós não fomos feitos para perder. Ninguém gosta de perder.
Cá para nós, ninguém gosta de perder. O nosso cérebro, ele entra em parafusos quando nós percebemos que nós estamos perdendo, tá? Perdendo alguém, perdendo uma mulher, né, que tem medo de perder seu casamento, quando ela desconfia que o casamento não tá legal, ela tem medo de perder aquele casamento. Então, assim, são várias, né, cada um vai ter aí uma dificuldade diferente, tá? Um medo diferente. E o que acontece? A grande descoberta, tá? Nós estamos hoje falando sobre o despertamento da visão. Então, assim, a grande descoberta, tá? Você, depois que você fizer o seu exercício, você vai olhar para as suas respostas. Você vai começar a perceber. Observe, você vai começar a perceber que algumas reações que você chama de personalidade pode ser estratégia que você aprendeu ao longo da sua vida. Existem mulheres que acreditam, eu tenho essa personalidade, mas às vezes a forma que você tem reagido, tá, a diversos fatores na sua vida, talvez não seja parte da sua personalidade, da sua essência. Talvez seja só estratégia que você aprendeu, né, ao longo da sua vida. Para quê? Para você sobreviver. Né? Nós precisamos sobreviver. Então, muitas das vezes, a gente usou o que tinha, tá? Iremá, me dá um exemplo aí para ficar mais claro. Por exemplo, eu sou boazinha, tá? Eu sou boazinha. Sabe aquela mulher que é boazinha? Que ela ajuda todos. Só que o mal da boazinha é que ela passa o tempo todo ali, nesse cenário de ajudar o outro, que muitas das vezes não sobra tempo e nem energia para ela cuidar dela mesma, tá? Quem tem aí a síndrome da boazinha é assim, eu tô cuidando de todo mundo, eu tô cuidando de tudo. Quando você olha, você não tem tempo e nem energia para cuidar de você mesmo. De fato que de verdade, tá? Talvez você tenha aprendido, tá? Se eu agradar, ninguém vai embora. Lembra? Para quem colocou aí o medo do medo da perda, no seu exercício aí, muitas pensam assim, eu vou fazer de tudo para essa pessoa, porque assim ela não me abandona, porque assim eu não perco, porque assim essa pessoa não vai embora. Eu sou muito preocupada, tá? Existe também aquela pessoa que colocou aí, ó, eu sou muito preocupada. Talvez você pode pensar assim, que isso está muito interligado para quem tem preocupação excessiva, né? Você pode colocar assim, se eu controlar tudo, nada de ruim acontece. Você é uma mulher controladora, uma mulher que está, né, tentando controlar tudo dentro da sua casa, filhos, né? Essa mulher que é muito controladora, o que está por trás aí, né, no inconsciente? Se eu controlar tudo, nada de ruim vai acontecer. Nada vai sair fora do lugar. Outra, eu não gosto de conflito. Aquela pessoa que pensa assim, eu não gosto de conflito. Aquela pessoa pacificada ao extremo, né? Eu não vou entrar nisso, porque eu não vou me envolver nisso, porque eu não gosto de conflito. Um pensamento que pode estar por trás, tá? Inconsciente, que muitas das vezes está no nosso quê? No nosso inconsciente. Um pensamento assim, se eu me posicionar, eu vou ser rejeitada. Então existe essa passividade, aquela mulher que ela concorda com tudo. Com tudo. E ela fica anos nesse movimento de concordância com tudo, porque ela tem medo. Se eu me posicionar, se eu colocar minha voz, que seja ao contrário do pensamento dessa pessoa, eu vou ser rejeitada. Então, o medo da rejeição faz com que você fica aí na ingenuidade, você fica na inércia, você não se
posiciona por medo de ser rejeitada. Deixa eu falar algo com você. Nem tudo que você chama meu jeito. Você já ouviu muitas vezes, muitas mulheres falando, esse é meu jeito, eu sou assim. Então, nem tudo que você chama de meu jeito nasceu com você. Algumas coisas foram aprendidas para que você conseguisse, pertencer, sobreviver ou ser aceita. O ser humano, ele precisa de pertencimento, ele precisa de sobrevivência. O ser humano, ele precisa de aceitação. Então, muitas das vezes, você não se posiciona por medo de ficar só, por medo de ser rejeitada, por medo de ser abandonada. Então, nós já estamos caminhando para o final da nossa primeira aula de hoje. Percepção começa, grava isso, percepção começa pelo autoconhecimento. O nome auto, tá? Está falando de quê? De dentro, do interior, como diz a Neuci aí no início da live, A percepção, ela começa no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Por isso eu não consigo ensinar você, mulher. Eu não consigo ensinar você a perceber o outro sem ensiná-la primeiro a perceber a si mesmo. Para me ensinar sobre percepção, sobre você analisar o outro, o comportamento do outro, sem antes você olhar para dentro de você. Primeiro nós temos que perceber a nós mesmos, tá? Para depois a gente conseguir perceber o outro. Então, uma mulher de visão, tá? Uma mulher de visão, ela aprende a perguntar. E ela aprende a perguntar para si mesma, por o que eu estou sentindo, tá? É um movimento que ela faz. O que eu estou sentindo? Porque isso me incomodou. Isso é realidade ou é uma ferida sendo ativada? Lembra que eu falei desde o início? A interpretação vai fazer toda a diferença. Seja uma mulher que aprenda a interpretar antes de tomar qualquer decisão ou conclusão precipitada. Isso é uma realidade, isso que está acontecendo comigo agora. Isso é uma realidade ou é uma ferida que está sendo ativada? Ou eu estou diante de gatilhos, Eu costumo dizer assim, gatilhado, Eu estou diante de gatilhos, o que isso despertou em mim? Em mim. Depois que você começa a fazer esse exercício interno, dentro de você, a sua visão se torna outra. Porque antes de olhar para o outro, por aquilo que o outro diz, por aquilo que o outro faz, por que isso me incomodou tanto? Por que isso mexeu dentro de mim? O que isso ativou dentro de mim? Eu estou reagindo ao presente ou ao passado? O que isso despertou em mim? Eu estou reagindo a algo presente ou algo do meu passado? E isso é muito importante, porque existe adiante de nós presente e o passado. Ou você está no presente ou você está no passado. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Ou você está no presente ou você está no passado. Às vezes uma pessoa faz algo no presente e toca numa ferida antiga. Sabe? Lembra que eu falei com você que as nossas histórias passadas influenciam o que acontece no nosso presente, no nosso momento atual?
Então, às vezes, uma pessoa faz algo no presente, agora, só que toca algo, nenhuma ferida lá do seu passado. Por exemplo, não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já, tá? Eu já. E já peguei casos assim de pacientes também na sessão de terapia. Exemplo, você manda uma mensagem para alguém, para uma amiga, para o esposo, né, ou para um líder, qualquer pessoa, você manda uma mensagem. E essa pessoa demora a responder essa mensagem, talvez não é uma pessoa que já tem hábito de demorar a responder. Existem pessoas que já têm hábito de você mandar a mensagem e ela responder na hora. Mas tem pessoas que já têm um hábito, muitas das vezes, de estar fazendo muita coisa, às vezes abriu a sua mensagem, não deu para parar e responder naquele momento. Só que se você for aquela pessoa que está no presente, mas está reagindo no passado, o que você vai pensar, tá? Eu estou dando só um exemplo. Ele demorou para me responder. A história pode estar dizendo, ele vai me abandonar. Essa pessoa vai me abandonar. Olha para você ver. A interpretação faz toda a diferença. Perceba a diferença. Existe um fato, tá? O fato é, você mandou a mensagem para alguém. Essa pessoa demorou a responder a sua mensagem. Você já interpretou, essa pessoa vai me abandonar, essa pessoa não gosta mais de mim. Olha para você ver o que é a interpretação. Existem pessoas, gente, perdendo casamento, amizades, negócio, por causa da interpretação. A forma que a pessoa interpreta faz toda a diferença. E essa é uma das ferramentas poderosas que eu vou ensinar para vocês. Nós vamos fazer 4 aulas profundas como essa de hoje, tá? Que essa é a primeira aula. Sexta-feira que vem vai ter outra aula profunda como essa. São 4 aulas para a gente trabalhar, tá? A percepção, discernimento e quebra da ingenuidade emocional, tá? Então, o que eu preciso fazer? É uma pergunta que você se faça. O que você precisa fazer? Pare, observe, separe para depois você decidir. Tá bom? Pare, observa, separa e decida. Se você seguir esse protocolo, não tem erro, tá? Não tem erro. Então, pare. O que significa pare? Até no trânsito tem, né, a placa. Pare. Tem uma música também que já começa assim, ó. Pare. Não reage imediatamente. Seja uma mensagem que você receber, seja uma afronta, seja uma proposta, tudo que for lhe acontecer, pare. Não reaja imediatamente. Observe o que realmente aconteceu. Tá? O que realmente aconteceu. Separe. Quando você separa, o que é fato, o que é interpretação. Tá? Se você separar, você vai saber o que é o fato. Fato é o que aconteceu de concreto. E interpretação é a forma que você está interpretando aquele acontecimento. Decisão, né? Decida. Qual resposta combina com a mulher que você quer ser? É aqui que está o pulo do gato. Quando você vai fazer uma interpretação, qual é a resposta que combina com a mulher que eu quero ser? Qual é a resposta? Tá? O perigo, existe um perigo grande, gente. Um perigo gigante da ingenuidade. A ingenuidade, ela precisa ser quebrada na nossa vida. Aonde tem ingenuidade, não tem crescimento, não tem autoconhecimento. Aonde tem ingenuidade, não tem como você prosperar, não tem como você avançar. Não tem.
É por isso que o objetivo dessa mentoria, dessas aulas, é você quebrar. Existe uma quebra da ingenuidade emocional. Existe, mas para isso você precisa estar desperta. Despertando mesmo a sua visão, começar a enxergar as coisas como elas são. Não por interpretação de feridas do passado, experiências traumáticas do seu passado, tá? Então existe a ingenuidade. Você sabia que a ingênua não é a mulher boa? A ingenuidade não é ser uma mulher boa. Ingenuidade é você não perceber aquilo que já está sendo mostrado. Gente, eu já tomei prejuízo grande. Eu já caí no conto do vigário. Tinha coisa que estava assim, ó, sabe? Claro para mim. E depois que eu dei uma resposta, depois que eu tomei uma decisão, eu falei, meu Deus, estava tão claro, por que eu não vi? Porque você, deixa eu dizer algo para você. Olhar não é enxergar. Às vezes, ainda mais para quem tem TDAH, gente, às vezes você está olhando para cá, mas eu não estou enxergando o que está na minha frente. Olhar não é enxergar. Enxergar, você está desperta. Você está na torre de vigília, você está observando com detalhes e não com julgamento, tá? Com sabedoria. Então, a ingenuidade é você não perceber aquilo que já está na sua frente, aquilo que já está sendo mostrado para você. A pessoa diz uma coisa, tá? Como eu disse desde o início, a pessoa diz uma coisa. Passei por isso também. É isso aí, Neuci. Muitas de nós passamos por isso. Né, de não parar, sabe, para analisar aquilo que está diante dos nossos olhos. Às vezes o nosso corpo está dando sinal, tem algo acontecendo, né, mas aí a gente não passa por cima, né? A percepção, todo mundo tem percepção, só que algumas pessoas desenvolvem, né, deixa isso mais equilibrado. Então a pessoa, né, vamos falar de um pouquinho sobre ingenuidade. A pessoa, ela diz uma coisa, ela faz outra, ela promete. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que ela promete uma coisa, ela não cumpre, ela desaparece e depois ela volta. E você continua apenas olhando para a promessa. Você já reparou? É igual político, gente. Promete uma coisa, passa aquele período todo, ele não faz nada daquilo que ele prometeu. Quando ele volta de novo, os 4 anos, com a mesma promessa, a gente está caindo no conto do vigário de novo. A pessoa, ela diz uma coisa, ela está fazendo outra. Ela te prometeu, ela não cumpriu a promessa, ela desaparece, volta e você continua olhando apenas para a promessa. Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem uma percepção aguçada ou ela é uma pessoa ingênua emocionalmente? Com certeza é uma pessoa ingênua emocionalmente. Tá? Então, a mulher de visão, a mulher que está despertando a sua visão, ela não ignora comportamentos. Ela não vai ignorar o comportamento só porque ela decide, né, ou ela deseja acreditar na promessa. Tem uma promessa, mas se o comportamento não mudou, né? E a gente pode trazer um exemplo claro para quem está num casamento tóxico, né? Que o homem trai, sabe? Que o homem faz, aí ele vai lá e promete que não vai fazer de novo. Você dá uma chance quando você vê aquele homem está fazendo tudo de novo. Mas existem mulheres que continuam se agarrando na promessa. Ele falou que não ia fazer de novo. Ah, tá, mas ele está fazendo de novo. Você vai continuar acreditando na promessa ou vai analisar esse comportamento? Gente, o comportamento ele precisa mudar. A nossa postura ela precisa ter congruência com aquilo que a gente diz. Né? Com aquilo que a gente diz. Então,
Anote essa frase. Eu preciso que você anote essa frase. Anote essa frase. Eu não vou mais interpretar tudo pela minha carência. Muitas das vezes nós interpretamos muita coisa por causa da nossa carência emocional. Então escreva: eu não vou interpretar mais nada pela minha carência. Eu vou aprender a observar a minha consciência, o meu coração. A Bíblia diz assim, algo interessante, que o nosso coração, ele é enganoso, gente. Quantas e quantas vezes o seu coração já te enganou? Eu já perdi as contas de quanto eu fui enganada pelo meu coraçãozinho, gente. Então, diz isso para você. Isso é frase de cura. Isso é cura. Quando você profere, quando você fala: eu não vou mais interpretar tudo pela minha carência, eu vou aprender a observar pela minha consciência. A nossa consciência, ela precisa falar mais alto do que aquilo que eu estou sentindo. Tá? Anota essa frase. E se você puder pegar um espelho, colocar adiante de você e te observar, isso aqui é um treinamento. Você vai dizer assim: essa mulher que está aqui, tá? Aí você vai olhar para você e vai dizer: ó, passou por muita coisa. Talvez ela tenha aprendido a agradar. Talvez ela tenha aprendido a carregar. Talvez ela tenha aprendido a ficar em silêncio. Mas hoje, essa mulher, ela está aprendendo uma coisa nova. O que é essa mulher hoje, que é você, está aprendendo? Você está aprendendo a enxergar. Você está aprendendo a enxergar. Fica desperta para a vida. Mulheres de visão não são mulheres que não erram, tá, gente? Não é porque nós estamos aqui trabalhando essa questão, que nós estamos despertando a nossa visão. Isso não significa que uma mulher de visão são mulheres que não erram. Mas são mulheres que aprendem a observar antes de reagir. Depois eu comecei a trabalhar isso, gente, que é um treino. É igual escovar roupa, se alimentar, tomar banho, que é todos os dias. Trabalhar a percepção é algo diário, todos os dias. Eu nunca mais respondi algo imediato. Qualquer mensagem que chega até a mim, eu passo pelo filtro. Eu coloco o filtro. Então, a mulher de visão, elas aprendem a observar antes de reagir. Elas aprendem a questionar padrões. Elas reconhecem seus gatilhos. Elas desenvolvem discernimento. Elas desenvolvem discernimentos. Elas sabem que amar não significa carregar. Que bondade não tem nada a ver com ingenuidade. Bondade é uma coisa, você pode continuar sendo uma mulher boa, mas não ingênua. Ser boa não significa ingenuidade, tá? Vamos aprender a separar. Que a bondade não tem nada a ver com a ingenuidade. Que a percepção não significa desconfiança, tá? Saia dessa primeira aula hoje com clareza, com consciência, que percepção não significa desconfiança, tá? Desconfiar é uma coisa e ter percepção é outra, totalmente diferente. E deixa eu falar algo para você. A sua história
A sua história explica muita coisa sobre a mulher que você se tornou. Mas ela não precisa determinar a mulher que você vai se tornar. Ok? A sua história pode explicar muita coisa sobre a mulher que você se tornou. Mas ela não precisa determinar a mulher que você vai se tornar. Eu vou passar uma tarefa para você, tá? Você vai fazer um diário da percepção durante essa semana, tá? Hoje é sexta-feira, até sexta-feira que vem, eu vou perguntar para vocês se vocês fizeram. É um diário com 6 questões. O que aconteceu? O que eu senti? O que eu pensei? Qual história isso ativou em mim? Qual é o fato concreto? Como uma mulher de visão responderia a essa situação? Na próxima aula eu vou perguntar para vocês, tá bom? E o que vocês começaram a enxergar sobre vocês mesmos, tá bom? Durante essa semana. Então, para nós finalizar. Você não precisa enxergar tudo hoje. Hoje é só o começo da nossa jornada. Você não precisa enxergar tudo hoje, mas precisa estar disposto a parar de fechar os olhos para aquilo que está diante de você. Tá bom? Fica com essa frase. Se você quiser entrar no grupo, tá? Eu vou mandar os PDF, as tarefas, tudo por lá. É um grupo para contribuição, tá? É gratuito, você não faz, não paga nada por fazer parte do grupo. É uma comunidade fechada. Todo esse material vou disponibilizar lá para vocês a partir de amanhã. Então, para você que está aqui agora na live e vai ver na reprise, pode escrever no comentário. Eu quero entrar no grupo, que eu vou mandar o link para você. Tá bom? Muito obrigada, gente. A nossa primeira aula, né? O que você achou dessa aula? Né? Se você puder depois, vir aqui no comentário, você que está na reprise, escrever o que você achou dessa aula, o que te chamou mais atenção. Aqui no YouTube, muito obrigada pela participação de você. Que prazer conhecer você, Neuci. Seja bem-vinda. Sexta-feira que vem, tá? Às 8 horas da noite, eu vou estar aqui para a nossa segunda aula. Você quer saber qual vai ser o tema da nossa segunda aula? Não perca, porque é uma continuidade, tá? São 4 aulas profundas que eu vou dar aqui para vocês. Então, o tema da próxima aula, da aula 2, vai ser o que é meu nessa história, tá? Nada de pegar a bagagem do outro, tá? Ai, obrigada, Neuci. A Neuci colocou aqui, amei essa primeira aula. Neuci, não falta na segunda aula, tá? Não falta na segunda aula. O tema vai ser o que é meu nessa história. Mas você vai aprender o que você vai carregar na sua mala, tá? Não, o que é meu nessa história? Nós vamos trabalhar ingenuidade profunda nessa segunda aula. Sexta-feira que vem, eu espero você para a nossa segunda aula. Deus abençoe. Eu vou deixar essa live gravada, essa primeira aula gravada. Você pode ir aí no comentário, tá? Deixa aí o seu comentário que eu vou... Eu amo, gente, eu sou piolho de ler os comentários, vocês não têm noção. Eu tiro um tempo especial só para isso, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? Poderosamente. E até sexta-feira que vem, tá? Se assim Deus permitir. Beijo para você, tá, Neuci? Um bom descanso. Fica com Deus.